Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para um tempo de paz e bênçãos, um tempo de comunhão e edificação espiritual. Em espírito e em verdade, nos vemos assim, tomando parte nesta hora santa, neste dia que o Senhor fez e nos deu. Qual dádiva sobremodo preciosa! Alegramo-nos nele e cantamos. E o nosso cântico é Louvor a Cristo, cântico de número 123 do Inário Evangélico. Nós o entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heinzel e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Neste espírito de adoração e louvor a Deus, fechamos os nossos olhos, elevamos os corações ao alto e falamos com Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, uma vez mais nos vemos em Tua santa presença, isto por obra da Tua graça, pois é o Teu Espírito Santo que, habitando os nossos corações, nos dirige a Ti. Aqui, Senhor, como povo que é Teu, que somos, tributamos-Te toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. O fazemos a Ti e tão somente a Ti o fazemos, pois confessamos-Te, ó Senhor, como Deus único e verdadeiro, o soberano de terra e céus que criaste, o Deus de nossas vidas e o Deus de nossa salvação, o Deus em quem temos crido, em quem depositamos toda a nossa esperança e em quem temos logrado encontrar renovadas graças e misericórdias que jamais cessam, dia após dia, manhã após manhã. És o Deus de toda a providência, cujos cuidados para conosco não se podem medir. E nós, Senhor, te tributamos toda a gratidão, suplicando-te que recebas a nossa oração, que ela chegue a ti como uma oferta de aroma agradável e te seja aprazível. Este é o nosso desejo. A prece que fazemos na mediação do Cristo Jesus, teu Filho unigênito, nosso Salvador bendito. Amém. Neste espírito de louvor a Deus é que tomamos parte em espírito no canto do coro Aideia Moraes.
Louvai a Deus, de Gordon Young, nas vozes do coro. Acompanhemo-lo em espírito de oração. Somos convidados agora a abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 13. Leitura esta indicada pelo nosso lecionário. Eu te convido, abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo de número 13, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Nós cantaremos agora sobre a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, o hino Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito, hinário para o culto cristão de número 208. Cantemos todos. Eu não posso fugir do teu espírito, enfim.
No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Acabamos de ler esse salmo e essa sentença diz muito a todos nós. Nós confiamos na graça do Senhor. Somos pecadores, somos falhos, mas o Deus bendito derrama sobre nós graça, misericórdia e perdão. Por isso eu lhe convido a fechar os seus olhos, se você puder, aonde você está, até mesmo ajoelhar-se, para fazermos uma oração de confissão dos nossos pecados a Deus, pedindo assim perdão por eles. Faça isto neste momento. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez recorremos a Ti, pois sabemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de amor, Deus de paz. E o nosso coração, ó Pai, não tem paz no pecado. Por isso lhe confessamos as nossas faltas, as nossas falhas, porque queremos, Senhor, andar contigo. Queremos estar diante de Ti com pureza de coração. E apesar do nosso pendor ser para o erro, nós temos lutado para seguir a Tua vontade. Suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fugir das tentações. Ajuda-nos, Pai, a vivermos segundo a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pois o Teu Espírito habita em nós e Ele mesmo nos dá consciência de nossos erros. Por isso podemos lhe confessar os pecados e lhe pedir perdão. E como a Tua palavra nos orienta e nos afirma, o Senhor é justo, misericordioso, cheio de amor e de graça. E quando ouve a nossa triste confissão, nos perdoa. E nós somos agradecidos, Pai. Não temos o que dar, não temos o que oferecer em troca do Teu perdão, mas o Senhor está disponível a nós. E alegra o nosso coração, pois nos traz paz, nos traz segurança. Te agradecemos pelo perdão e te suplicamos ainda. Fica conosco, Senhor. Abençoa a nossa vida. Ajuda-nos diante dos desafios, abençoa os que sofrem, aqueles que estão se tratando, aqueles que estão num leito de hospital. Abençoa o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, entendendo que somos de fato pecadores e de que carecemos da graça de Deus, nós cantaremos o hino Perdão, número 71 do Inário Novo Cântico, uma oração de confissão a Deus, reconhecendo as nossas falhas, mas também confiando na Sua graça e misericórdia. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos Teus. Perdão, Senhor.
nossa igreja desempenha um papel relevante na obra missionária e nas frentes de ação social. Sim, por meio da nossa instituição, muitos campos missionários têm sido alcançados e muitas instituições de caráter beneficente e essencial também. São idosos, crianças, deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, pessoas em condição de rua e muitos outros, muitas famílias assistidas por meio dos recursos que chegam a nós e que nos permitem continuar levando adiante a bandeira do Evangelho, não apenas de palavra, mas com gestos concretos de amor. Participe, envolva-se, tome parte conosco neste mover. Você pode fazer isto por meio do ato do ofertório, este ato de culto tão caro à nossa tradição cristã. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer a sua participação por meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade, seja Pix, depósito, transferência. O mais importante é que você não fique de fora, mas se faça partícipe, pois, por certo, Deus muito lhe abençoará, fazendo de você uma bênção na vida de muitos, como a igreja, por certo, é uma bênção na sua vida também. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que consagre pelo seu poder os dízimos e as ofertas encaminhados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, tudo de que dispomos vem das tuas mãos. Sim, nós o sabemos e o confessamos. Tu és a fonte de toda a boa dádiva e de todo dom perfeito, e tão somente do que é teu te entregamos, rogando-te que recebas as nossas ofertas e os nossos dízimos como expressões de gratidão e de fidelidade para contigo, e que nos permitas ter sempre um coração generoso, voluntarioso e fiel, de tal sorte que reflita o teu próprio caráter benigno e a tua fidelidade. Abençoa também, Senhor, estes recursos, a fim de que nas mãos da igreja venham a prosperar, servindo ao avanço do teu reino, à proclamação da mensagem de salvação, a glória eterna do teu nome e a bênção de muitos. Este é o nosso desejo e esta é a prece que te fazemos, no nome santo do Cristo amado e bendito, o Salvador Jesus. Amém. Chegado o momento da nossa reflexão, e para tal, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 22. Lembre-se, estamos no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 22. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro em que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e a inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Conta-se que uma princesa de um reino muito abastado apaixonara-se por um plebeu. E como é de se esperar, isso causou alguma estranheza. Afinal de contas, esperava-se que ela gostasse de outros nobres e até mesmo, quem sabe, fizesse um casamento político. Mas ela apaixonara-se por um plebeu. Certa vez, o rei, seu pai, foi conversar com ela e procurou saber quem era
aquele jovem por quem ela havia se apaixonado. E ela falou muitas das qualidades daquele jovem. E o rei ficou interessado nele e disse a ela: olha, eu quero conhecê-lo. E se eu achar que ele é uma boa pessoa para você, nós prepararemos o casamento. Então foi ela, trouxe aquele jovem, e era um casal muito belo. E o rei foi conversar com o jovem e falou: olha, gostei de você, eu tenho uma tarefa a lhe dar. Eu quero que você leve uma mensagem ao reino vizinho. Eu quero que você convide o rei para vir me visitar. Diga que eu estou esperando, que lhe farei um belo banquete. Vou lhe dar o melhor cavalo que nós temos aqui nos nossos estábulos. E aquele jovem ficou emocionado. Afinal de contas, fora comissionado pelo próprio rei. E ele montou no cavalo, se despediu da jovem princesa, se despediu do rei e partiu em sua jornada. O reino vizinho ficava a 3 dias de distância e ele queria chegar o mais rápido possível. E ele começou a exigir do cavalo. E o cavalo era lindo e corria muito, muito forte. E depois de um dia, o cavalo começou a cansar-se. No segundo dia, ele já não suportava mais correr daquele jeito e carregar aquele jovem em suas costas. Mas o jovem não atentou para isso e continuou exigindo do cavalo, até que o cavalo começou a enfraquecer-se. Começou a ficar fraco e ele viu que o reino já estava perto. E ele falou: não, mesmo que o cavalo morra, eu preciso chegar o mais rápido possível. E continuou exigindo do cavalo e chegou exatamente na entrada do reino com o cavalo morto. Entregou a mensagem que o rei lhe ordenara. Conseguiu outro cavalo e aí já veio mais tranquilo. Chegou ao reino no tempo demarcado, que eram de 3 dias, e o rei perguntou: ora, cadê o cavalo que eu lhe dei? Ah, sua majestade, para chegar num tempo muito rápido, eu exigi muito do cavalo e ele morreu. E o rei lhe disse: olha, isso me entristece por demais. Aquele era o meu cavalo de estimação. Era o cavalo que eu mais amava. E eu cedi ele a você porque julguei que você pudesse cuidar dele. E você, numa única saída, numa única missão, fez com que ele morresse. Como posso dar a mão da minha filha a você? Aquele jovem ficou muito intrigado. Ora, ele cumprira a missão. Mas ele não entendera que o mais importante não era a mensagem, mas era como ele iria utilizar o animal, que era de sua majestade e que ele tanto amava, ao longo do percurso. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos dizer de uma situação muito inusitada. Pense bem, Jesus vem fazendo uma série de milagres, vem sendo aplaudido em alguns lugares, mas também vem sendo testado em outros. E nós agora temos os fariseus herodianos rodeando Jesus e querendo buscar traçar uma armadilha para ele. E eles imaginam: olha só, vamos perguntá-lo, o que ele fará com o imposto? Ora, é de fato uma armadilha, ou como se diz nos dias mais atuais, uma pegadinha. Porque quando eles pegam a moeda e querem falar para Jesus: olha, é lícito pagar imposto a César, eles estão trazendo uma série de questões por trás. O imposto era o imposto romano. Ora, Roma era a dominadora daquela época. Os judeus eram vassalos do governo romano, do Império Romano. E claro que não era nem um pouco confortável pagar o imposto. No entanto, não pagar o imposto também era sinal de rebeldia. Era sinal de que a pessoa estava se opondo ao governo romano. E aí nós temos algumas questões. Por exemplo, são citados os fariseus e os herodianos. Eram pessoas que tinham as suas reservas para com o Império Romano, no entanto, não tensionavam brigar com eles. Não queriam se expor e arrumar problemas com aqueles que lhes governavam. E temos, por outro lado, um grupo chamado zelotas. Os zelotas eram totalmente opostos a isso. Não aceitavam de forma alguma que os tributos fossem pagos. Queriam mesmo criar uma revolta que lhes pudesse trazer soberania novamente.
E os fariseus e herodianos, ao pensar isso, ao trazer essa questão para Jesus, estavam querendo ver para que lado ele iria pender. Se para o lado da revolta, ou mesmo para o lado daqueles que já assimilaram o governo romano. Jesus, que é Deus, lhe fala logo: por que me experimentais, hipócritas? Ora, Jesus conhecia-lhes a intenção do coração. E logo vai dizer: olha, por que vocês trazem isso a mim? Vamos fazer uma coisa. Traga-me uma moeda. Eles trazem a moeda de 1 denário. E mostram a Jesus. Jesus, olha, quem é que está aí nessa moeda? Quem é que está marcado nela? Eles respondem: César. E aí nós vemos uma frase muito conhecida até mesmo para aqueles que não estão na igreja ou que não se ligam na religião cristã. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta consegue resolver a questão. Jesus mostra que a César é dado aquilo que é dele, que representa um poder terreno, mundano, as coisas que podem controlar a vida das pessoas. Mas existe algo muito superior, que é Deus. Então, a César as coisas mundanas e a Deus aquilo que é superior, aquilo que é inefável. Assim deve ser a nossa vida. Muitas vezes nós estamos nesse dilema. Como vivermos nesse mundo, como passarmos pelas situações que se apresentam na nossa vida e nem sempre nós conseguimos entender o que é mais importante, o que é imprescindível, o que é mais crucial para todos nós. Eu quero pensar um pouco contigo sobre isso. Primeiro, dai a César o que é de César. O que poderia isso simbolizar para a nossa vida? Ora, vivemos num mundo cheio de poderes, onde muitas decisões precisam ser tomadas. Nós tomamos decisões a todo instante. E quando pensamos nas coisas terrenas, nós temos que levar em conta que pagamos verdadeiramente impostos. Todos nós pagamos impostos, direta ou indiretamente. Nós temos que assimilar as leis, por exemplo, do nosso país. Sim, nosso país tem as suas leis e nós, como bons cidadãos que somos, devemos segui-las. E nós precisamos entender que viver neste mundo tem dessas questões. E nós precisamos saber que elas nunca podem suplantar o que é mais importante, que é dar a Deus o que é de Deus. Mas, pastor, como eu poderia então dar a César o que é de César, sem assim conflitar com o que é de Deus, para Deus? Basta nos pensar que, na nossa vida, Deus deve estar em primeiro lugar. Ele é o princípio de tudo e a sua palavra nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Dar a César o que é de César e entender que o mundo e as suas coisas têm o seu lugar. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa conviver em família, conviver em sociedade e nada disso é ruim. Tudo isso faz parte e até certo ponto é bom. Mas ao vivermos dessa forma, nós não podemos prescindir de dar a Deus o que é de Deus. Nós não podemos nos envolver com as coisas terrenas, com as coisas do mundo, a tal ponto que Deus seja relegado a algo esquecido, ou algum tipo de sobra, ou algo que nós não queremos mais, então entrego isso a Deus. Essa é a nossa tentação, nos envolver com o mundo de tal forma que Deus seja esquecido. Dar a César o que é de César é saber o lugar que todas as coisas da nossa vida têm o seu lugar, têm o seu momento e a sua importância. Há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo de uma série de coisas. Você se levanta cedo, se arruma, pega um transporte e vai à escola, vai à faculdade ou vai para o trabalho, vai ao mercado, resolve suas coisas, vai a uma consulta e tudo isso é bom. Deus mesmo tem nos sustentado em todas essas coisas. Mas elas não podem ocupar a nossa mente, não podem nublar a nossa visão a ponto de não enxergarmos Deus. Aqueles homens estavam preocupados com essa questão porque queriam experimentar Jesus e queriam uma armadilha para ele.
Nós não podemos cair na tentação e nem na armadilha de nos envolvermos totalmente com o mundo e esquecermos de Deus. Dai a César o que é de César. Viva as coisas que você precisa viver na sua vida. Estude, constitua família, case-se, se forme, trabalhe, se aposente, viaje, passeie, faça todas essas coisas. Não há erro, não há problema. Mas lembre-se, todas essas representam um poder passageiro. Ora, a face de César estampada na moeda, ela passou. Ela se foi. Nós precisamos entender isso. Todas as coisas mundanas são transitórias. Todas elas um dia passam. Você começa um curso e com a graça de Deus você se forma nele e ele fica para trás. Você não vai fazê-lo novamente. Você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas aquele curso, aquela graduação, você não fará novamente. Ficam para trás, pois as coisas do mundo são transitórias. O poder do imperador romano era transitório. Todas essas coisas passam. Elas têm o seu momento, têm a sua importância. Mas precisamos pensar em dar a Deus o que é de Deus. E o que seria mais importante para nós? O que seria mais valoroso da nossa vida? Podemos dar dinheiro a Deus? Podemos contribuir com dízimos e ofertas, podemos nos dedicar às causas sociais, mas é só isso que Deus quer de nós? Não. Deus requer de nós toda a nossa pessoa. Ele nos quer por completo e quer que entendamos que Ele está acima de todas as coisas. Afinal de contas, tudo é transitório, mas Ele é eterno. Dai a Deus o que é de Deus. Se dê por completo ao Senhor. Dedique-se ao seu reino. Viva a sua vida para Deus. Em todas as suas relações, em todas as coisas que você faz, lembre-se que Deus é criador de todas as coisas, é o mantenedor e sustentador desta vida. É aquele que guarda em suas mãos todo o poder. Enquanto estamos acostumados com coisas finitas, transitórias, passageiras, Deus nos oferece o que é infinito e o que é eterno, aquilo que fica. Por isso, quando nos dedicamos a Ele, mostramos que entendemos a real razão de estarmos nessa vida. Vivermos para o Senhor é o motivo. Vivermos para pregar e propagar o Evangelho com as nossas palavras e com o nosso testemunho, a razão de existirmos. Dar a Deus o que é de Deus é nos dedicar a Ele completamente. É sabermos que sim, podemos vivenciar essas experiências da terra, do mundo, sem nenhum problema, mas que tudo deve apontar para Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é viver com Ele e para Ele. É ser canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. É nos envolver com o seu reino, com a sua casa, com a sua obra. É entender que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e que Jesus Cristo é o alvo da soberana vocação e que Ele morreu no Calvário em nosso lugar e que é importante para nós obedecer a Ele e fazer a sua vontade. Dar a Deus o que é de Deus vai muito além de contribuir. Vai muito além de fazer algo, ainda que tudo isso seja importante e que todos nós devemos fazê-los. Mas dar a Deus o que é de Deus é consagrar a vida, é dedicar-se por completo, 24 horas por dia. Ah, pastor, mas eu vou me mudar para a igreja e viver lá? Claro que não, não é isso que eu estou querendo dizer. Ah, pastor, mas eu só preciso ler a Bíblia, eu não posso, por exemplo, estudar, ler um outro livro, um romance, um livro de ficção. Claro que não é isso. Quando eu digo que você vive para Deus 24 horas por dia, é que você sabe que as decisões que você toma devem ser baseadas na palavra de Deus. Que você deve levar em conta o que Deus requer de você em tudo que você escolhe, nos caminhos que você anda, nas relações que você tem.
Isso é viver para Deus. Isso é dedicar-se por completo, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações, levar em consideração o que Deus quer de nós. Dai a Deus o que é de Deus. Dedique toda a sua vida, toda a sua força, a sua capacidade, toda a inteligência que você tem a serviço do Senhor. Assim você passará por essa vida, entendendo bem como vivê-la, sabendo o que é mais importante. E o mais importante é ter Deus no coração e viver para Ele. Deus, aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Passando algumas comunicações e trazendo notícias sobre as atividades da nossa comunidade de fé, quero destacar que no próximo sábado teremos uma programação muito especial e na qual já temos muita gente envolvida. Estamos programando um agradabilíssimo passeio pela trilha do Morro da Urca, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, um dos seus principais cartões postais. A nossa equipe de crianças, adolescentes e jovens é quem está promovendo esta programação, mas para ela todos são convidados, todos aqueles que gostam de uma boa caminhada em meio à natureza. Não faltarão momentos divertidos e prazerosos para compartilharmos e ainda a oportunidade de realizarmos belíssimas fotos para registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. Venha estar conosco. O nosso ponto de encontro será o portão de entrada da pista Cláudio Coutinho, ali na Praia Vermelha. E o nosso horário de encontro é às 9 horas da manhã. Faremos uma oração ali juntos ao início da caminhada e então trilharemos todo o percurso que leva até o bondinho do Morro da Urca, primeira estação em direção ao Pão de Açúcar. Traga familiares, amigos e outros convidados para juntarem-se a nós. O passeio é bastante tranquilo, não traz grandes dificuldades e a área é uma área bastante segura, inclusive resguardada pelo Exército Brasileiro. Venha estar conosco próximo sábado, dia 8 de julho, 9 horas da manhã, no portão de entrada da pista Cláudio Coutinho, e eu espero ali por você. No próximo domingo, dia 9 de julho, marcando a passagem do Dia do Diácono, teremos uma programação especialíssima, a tradicionalíssima feijoada anual, promovida pelos homens da nossa comunidade. Neste ano, encampada por nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH local, que organiza todo o evento e convida você para desfrutar de tudo o que preparou. Certamente viveremos momentos muito gostosos de comunhão em torno da mesa e mesa farta, neste que é um dos almoços mais concorridos de todo o ano. Os ingressos já estão disponíveis através da secretaria da nossa igreja e você pode nos contactar por meio do e-mail que está aqui na descrição do nosso vídeo. Cada ingresso custa R$50 e o ingresso que você adquire abençoa a nossa igreja. Toda a renda obtida com a venda de ingressos é revertida para as nossas causas locais e permite que os nossos trabalhos prossigam. Portanto, além de desfrutar de um momento agradabilíssimo na nossa companhia, na companhia da família da fé, você ainda vai estender a mão para a causa do Evangelho e tem por certo, Deus muito lhe abençoará. Mas faça a sua reserva logo. Procure a nossa secretaria, pois temos vagas limitadas e, por certo, o salão estará cheio. E eu quero ver você conosco do lado de dentro. Participe e anote a data para não se esquecer. Próximo domingo, dia 9 de julho, logo após o culto matutino, a feijoada do Dia do Diácono. Nossa escola bíblica dominical completou o primeiro semestre deste ano letivo de 2023 com muito sucesso. Em nosso planejamento anual, nos propusemos a percorrer
toda a Escritura de capa a capa, do Antigo ao Novo Testamento, e a primeira metade deste trajeto já foi concluída. Sim, os 3 primeiros módulos foram completados e, por meio deles, apreciamos todo o cânon da chamada Bíblia Hebraica, da qual depreendemos o Antigo Testamento, a Torá, ou os livros de Moisés, os Neviim, ou livros proféticos, e os Ketuvim, os demais escritos. E agora, neste mês de julho, a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, faz um recesso, um tempo necessário de descanso e de planejamento para o segundo semestre, que começa já no primeiro domingo de agosto, quando iniciaremos a caminhada pelas páginas do Novo Testamento, indo desde o Evangelho de Mateus a Apocalipse. Você é nosso convidado, mais que especial, para estar conosco, participando desses momentos de estudo, de aprofundamento no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos ganhar mais intimidade com o Senhor por meio do manuseio da Santa Escritura. E você, por certo, terá grande proveito em todas essas vivências. Participe! A escola dominical acontece todos os domingos aqui no nosso santuário, de forma presencial, às 9h30 da manhã. E a primeira aula do segundo semestre está apontada para o primeiro domingo do mês de agosto, dia 6 de agosto, às 9h30 da manhã. Nós esperamos por você e, por certo, este tempo será uma bênção. Chegando ao final de mais esta celebração, eu convido você à oração final, à prece que aprendemos de Jesus. Vamos evocar a chamada oração dominical, ou oração do Pai Nosso, e por meio dela nós falamos com Deus, nos conectando com todos os demais cristãos de todos os lugares e de todas as épocas, de olhos fechados, corações unidos, numa só voz, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.